Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. Se você está assistindo, dependendo do dia, né? Isso aqui é referente ao domingo, este domingo, dia 19/4, onde Jair Messias Bolsonaro vai a uma manifestação que tem uma ênfase, eu não sei se todos estavam ali com a mesma ênfase, mas de pedir uma intervenção militar, ou um novo AI-5. Todo mundo já sabe o que é este AI-5 e essa suposta intervenção militar. Eu me lembro de assistir uma entrevista do Bolsonaro no Datena, muito recente, todo mundo deve saber disso, já comentei aqui em outros vídeos, onde o Datena faz uma pergunta direta ao Bolsonaro, pontual. Muita gente diz que ele está sendo tendencioso, não interessa. Ele está perguntando direto para o cara que pode responder na lata ali. Você pretende dar um golpe no Congresso, nas instituições, passar por cima de tudo, enfim, ou não? Aí ele vai, em vez de dizer não categoricamente, como seria comum para todas as pessoas que jamais fariam tal coisa ou teria a pretensão de fazê-lo, o Bolsonaro faz rodeios e ainda diz: olha, se eu quisesse dar um golpe, ou quem quisesse fazê-lo, não diria. Exatamente o que ele fez, ele não disse. Ficou enrolando. Por outras entrevistas antigas, se pensa, bom, em outros momentos ele disse que realmente não faria isso. Ele fez um compromisso, inclusive, né, quando se tornou, ou tomou posse, né, da cadeira do Poder Executivo, sendo respeitar a democracia e tudo mais. Mas aí fica a pergunta, será que ele não fez figas ali, talvez, né? Brincadeiras à parte, será que ele estava defendendo a democracia num sentido que ele entende da narrativa dele, ou a democracia como as pessoas ali estavam entendendo? Ainda tem esse ponto, né? Porque ele fala, não, eu sempre defendi a democracia, mas eu estou defendendo a democracia direta. Que democracia é essa? A democracia olavista. Me lembro bem aqui que, se não me engano, era o senhor Constantino que repudiava essa democracia direta olavista. Vocês se lembram disso, não? Mas agora o Constantino é um grande defensor do Bolsonaro. Vamos ver qual a atitude dele agora perante este vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz vários vídeos tematizando o Covid-19, a pandemia, o coronavírus, etc. E de início eu falava, olha, tem muita gente criticando o Bolsonaro gratuitamente, eu acho isso errado. Porque é a mesma coisa que eu achava em 2018. Tinha muitas críticas infundadas e tinha, como eu já disse, histeria da esquerda em 2018, claríssimo, claríssimo. Só que em 2019, você tem uma histeria da direita, como eu já apontei em outros vídeos também. E não volto atrás em nenhum dos dois casos. Agora, no que se refere à postura do Bolsonaro em 2019, eu acho que eu realmente o subestimei. Eu achava que o Bolsonaro não tinha virtude para, vamos dizer assim, navegar ou até surfar na onda da fortuna. Mas parece que ele tem. Como eu já disse no vídeo anterior, o Bolsonaro não está agindo sozinho. Ele não é um Collor de Mello colocado ali como um bode expiatório na figura de um ser sacrificável. Não. O Bolsonaro, ele tem um grupo que o protege, que o defende, custe o que custar. Até mesmo a custo da verdade, em vista de uma pós-racionalização. Como é de praxe desse grupo, eles usam muitas táticas, dentre elas aquilo que a gente chama de síndrome de Estocolmo. Vamos fritar, fritar e fritar a pessoa até que ela caia, ou até que ela feche o bico. Eles fizeram isso com todos os, entre aspas, traidores. Todos os youtubers vendidos ao bolsonarismo fizeram a mesma coisa. Só de pensar nisso, cara, dói o coração. Mas vamos ver esse vídeo, tô comentando aqui já muito, vamos ver o vídeo, vamos lá. Vou comentando. Olha a multidão pedindo intervenção militar. E olha quem aparece. Bonito. Como ídolo, ele sobe no carro e discursa. Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Errado, Bolsonaro. Eles não estão aí porque eles acreditam no Brasil. Eles estão aí porque acreditaram numa narrativa paupérrima. Uma narrativa paupérrima. Pobre, fraca, cheia de lacunas. Numa narrativa que diz que existe um mal iminente, um apocalipsismo bolsonarista, onde o inimigo é um comunista.
Eu aqui, como todo mundo sabe, tenho vários vídeos falando mal do comunismo. Ontem mesmo eu postei aqui um podcast sobre a escola de Frankfurt. Já fiz vários vídeos sobre marxismo, até mesmo Revolução Cultural, já fiz vídeos aqui no meu canal. Então eu não subestimo o comunismo. Eu sei do mal que é o comunismo. E eu não sou de esquerda para justificar o meu erro em nome do erro do meu adversário, no caso o bolsonarismo. Não, de forma alguma. Tanto a esquerda quanto a direita cometem sim seus erros. E eu também cometo um erro, porque nos vídeos que eu fiz em 2018, eu nunca gostei daquela terminologia da mídia, em geral, que dizia que o candidato Bolsonaro era de extrema direita. Eu custei a aceitar isso. Porque a gente sabe que eles tinham a intenção de falar de extrema direita no sentido de depreciar tanto o candidato quanto os seus eleitores. E eu me revoltava com aquilo. Não é certo isso. Porque ele não se colocou, pelo menos o projeto de governo dele, que eu li e concordei, acreditando que seria aquilo de fato, não falava nada a respeito de um esquema de ditadura, ou melhor, né, de, entre aspas, democracia direta. E por isso eu repudiava essa ideia de extrema-direita. Mas agora, infelizmente, por conta da radicalização de um grupo, a coisa ganhou outros termos. De fato, não há como negar mais que existe uma extrema-direita no Brasil. Ela existe. E eu realmente não faço parte dela e nunca fiz. Quando eu fiz aquele vídeo, também que está aí disponível no meu canal, sobre as falácias bolsonaristas e as falácias petistas, vocês podem verificar o quanto eu repudio esse grupo. Eles usam de pós-racionalização, de pós-verdade, de manter o seu discurso em vista de uma vertente ficcionista. Vertente essa que eu expliquei no meu vídeo anterior sobre messianismo político. Mas o ponto que eu quero colocar aqui é que ele acredita que há um mal iminente. Iminência significa rapidez, até para ontem. Rápido, ele vai vir, é um mal que vai assolar o mundo, que já está assolando o mundo e vai vindo para o Brasil. É o comunismo. Mas, embora de fato haja um Fórum de São Paulo, embora haja uma unanimidade em vista de visões de mundo na academia, vinculada à esquerda, e que se diga lá, possa haver alguma revolução cultural, que não tocou a grande massa, porque a grande massa do Brasil ela é de fato conservadora, mas não esse conservadorismo do Bolsonaro, não tem nada a ver. Conservadora é porque é tradicional. Ainda assim, à medida que se dá isso, é algo que tem que ser preocupante quando nós vamos falar desses problemas. Existe o Foro de São Paulo, mas o perigo é iminente, ele vai atacar, ele está fazendo ações pontuais, ou isso é um bode expiatório que está sendo utilizado pela direita? Porque até o que eu estou vendo aqui, diante da seita bolsonarista, realmente o Foro de São Paulo está servindo como bode expiatório, ainda que o Foro de São Paulo de fato exista, ninguém nega isso. A mesma coisa se dá com o marxismo cultural, é um termo que eu nunca admiti. O que eu admiti e ainda admito é a ideia de uma revolução cultural que tem a esfera de manipulação de massas e que age, portanto, com dissonâncias cognitivas. Mas aí quando eu vejo o próprio bolsonarismo agindo do mesmo modo, aí eu fico a me perguntar, vocês estão lutando contra uma revolução cultural que é contra os valores do cristianismo? Ou vocês estão, na verdade, impondo uma revolução cultural que se vale de uma narrativa, até mesmo cristã, mas apenas para validar o seu objetivo, o seu objeto maior de culto, que é o bolsonarismo. São coisas bem diferentes, né? Vamos continuar vendo ele falar aqui. Nós não queremos negociar nada! Opa, olha aqui. Volta um pouquinho. Vou voltar aqui um pouquinho. Nós não queremos negociar acredito nada. no Brasil! Nós não queremos negociar nada! E aí, como é que fica a cara do Sérgio Moro agora? Dos ministros, né? Não só o Sérgio Moro, né? Mas Paulo Guedes, aqueles mais sensatos, né? Diante de um discurso desses. Ele está dizendo que não quer negociar dentro de uma democracia. Aí você pode falar, não, mas você tá louco. O Congresso é cheio de canalhas e cretinos que tem problemas com a justiça também. Mas espera aí, quem enfraqueceu a Lava Jato? Foi o Congresso, mas com o aval também do Bolsonaro. Muito do que passou no Congresso teve a assinatura da caneta de quem? Do Bolsonaro. E aí vocês acham agora que o único inimigo do Brasil
é o Congresso. Eu bem sei e acredito que o Maia ele se vale sim dessa pandemia para se valorizar enquanto político. Assim o faz também o Dória e tantos outros, o Dória como governador de São Paulo. Mas, de novo, o erro deles não justifica o erro do outro. O erro do Maia e a canalice do Maia não justifica a patifaria do Bolsonaro. Eu não devo nada, absolutamente nada a esse sujeito, como eu já disse em outras ocasiões, a não ser o elogio caso ele faça algo de bom para o país. Mas não seguindo essa métrica olavista. Dê uma olhada aí nesse print que eu tenho de uma postagem no Facebook do Olavo. Olha isso aí. Dê uma olhada. Não combina com o que está escrito aqui agora? Nós não queremos negociar nada? Porque o Bolsonaro tem que ter todo o poder? Quer dizer, você está querendo o Bolsonaro uma democracia direta, mas só em relação ao Congresso, né? Ou ao Supremo Tribunal. E em relação a você também quer uma democracia direta? E quem é que admite uma democracia direta, meu Deus do céu, num país continental como é o Brasil? Não é possível que vocês não consigam enxergar que isso aqui é um populismo totalmente descolado da realidade. Não é possível que vocês não vejam isso. Populismo para tomada de poder em nome do povo, mas a favor de si mesmo também. É bonito isso, né? Não é o discurso leninista? Que a revolução é a favor do proletariado? Mas quem é que vai ser o líder do proletariado? É o aristocrata do poder. E você, por acaso, o Bolsonaro, que está vestido de vermelho aqui, será o aristocrata do poder aqui do Brasil? Por acaso? Não, meu caro, os fins não justificam os meios. Ainda que você ache que a sua intenção... Vamos supor, né, que a intenção do Bolsonaro é boa. Não, ele quer o bem do Brasil. Não tem problema nenhum. Ele deseja que a gente fique livre dessa corrupção. E tem que agir drasticamente para tal. Mas será que esses meios são válidos? Você quer passar por cima arbitrariamente. Não quer negociar, né? Então os fins justificam os meios. É bem maquiavélico isso, né? E eu, em 2018, duvidava do discurso dos críticos. Porque muita gente chegou e falou para mim, mas você não tem medo que o Bolsonaro não haja igual o Hugo Chávez? E eu falei, caramba, mas como assim ele vai agir igual o Hugo Chávez? Não faz sentido. Não faz sentido. Ele não diz isso, o projeto dele não diz isso. No passado ele disse coisas, de fato, que ele, à época, dizia arrependido. Mas aí que tem um fator de que pessoas como essa podem mentir, certo? O Bolsonaro, quando se falava de pandemia de coronavírus, ele literalmente mentiu várias vezes, porque ele fazia um discurso e agia de outra forma. Era a tática do morde e assopra, né? Eu custei a acreditar que isso era uma tática, mas eu tive que, enfim, admitir. Dada a sua periodicidade, dado o seu processo cíclico, a todo momento ele fermentando a nação com uma nova polêmica, os filhos dele fazendo o mesmo, e todo mundo colocando a culpa nos filhos. Mas quem que é o pai, o responsável? E quem que é o chefe do executivo? É ele. É ele, é o Bolsonaro. Ele não é o coitadinho. Ele não é uma pessoa isenta. Ele também estava envolvido nessa temática. O Bebiano escreveu uma carta para o Bolsonaro antes de morrer. O mesmo Bebiano que não teve sequer as condolências sobre a sua morte. E ele dizia que a culpa era do problema psicológico do filho do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro era o seu grande líder. E olha só, mas o Bolsonaro também sabe. E parece que está escrito aqui na testa dele que ele deseja aquilo que ele meio que negou para o Datena, mas que na verdade não. Só que não, né? Como diz aí o Sanquitos. E engraçado é que tudo isso, vamos ver de novo, ó. Tudo isso aqui é numa época de pandemia, gente. Tudo isso que está acontecendo, essa multidão aqui, é num período onde existe uma pandemia, onde as pessoas estão orientando outras a ficarem em quarentena, a se protegerem do contágio. E esse mesmo grupo bolsonarista, dele mesmo, é quem formula as 3 narrativas mais anedóticas que podem existir em tempos de pandemia. A primeira é que o vírus não existe. Simplesmente assim. Não existe. A segunda é que existe, mas não mata. Né? Existe um vírusinho aí, mas não mata. Ou então se mata, mata só velhinho. E a terceira é que mata, mas tem uma cura muito fácil, que é a cloroquina, ou hidroxicloroquina, enfim. Bom. Então esse monte de narrativas que existem, eles não acreditam nisso. Eles só vão
jogando e fazendo a colcha de retalhos. É simplesmente isso que eles fazem. Joga ali, joga aqui, joga acolá, critica aqui, critica aqui. Não importa se isso tem algum sentido. Foda-se. Quem está preocupado com o sentido? O que importa mesmo é que isso apareça como uma oposição. Apareça como uma voz contrária. Como se isso estivesse emanando do povo. Mas não está emanando do povo. Está emanando de um grupo. De uma facção. Eu tenho vários vídeos aqui falando sobre facções e o quanto eu abomino e abominei isso todo o tempo da minha vida. Sabendo que é algo ruim, inclusive condenado biblicamente, né? O sentimento sectário e faccioso. Seja ele qual for. Ainda que tenha aparência de religiosidade, lindo, bonito. Mas não interessa. Não dá para esconder a sua essência maligna, não é mesmo? O sectarismo é perverso. Por isso que eu tive a sorte de sempre me isolar um pouco aqui no YouTube e não me fomentar com um grupo aqui, acolá, né? Tentei ficar um pouco isolado e isso, de certo modo, me deu novos ares para não cair nessa esparrela do radicalismo bolsonarista. Em épocas de pandemia, ele faz uma convocação informal, claro que ele não formalizou isso, ele não é burro, e ele mesmo discursa essa multidão em época de pandemia, quando ele devia estar preocupado em lidar com o vírus. Que não é um problema ideológico, mas antes biológico. Sabe-se lá se tem um caráter ideológico, eu não nego também as peripécias, né, de governos mundiais e de instituições internacionais e como lidar com isso, é tudo muito complexo. Mas no jogo brasileiro, meu Deus, está muito errado isso. Porque essa pandemia, essa epidemia, né, ela não ocorre só no Brasil, gente. Ela ocorre no mundo inteiro. A gente tem um exemplo, a gente tem a sorte, sei lá, entre aspas, né, de saber o que aconteceu em outros países para a gente poder se antecipar aqui. Mas em vez disso, em vez de formalizar um plano para lidar com o problema, você tem esse cara que está apenas querendo fazer jogo político. Ao ponto de fermentar uma multidão que é a favor do AI-5. E vocês realmente querem que eu acredite que isso não é uma tática? Como eu falei naquele vídeo lá sobre o maquiavelismo bolsonarista, né? Eu pensei, não, o Bolsonaro agora, ele retrocedeu, legal, poxa, bacana, então talvez agora ele vai tomar juízo. Que inocência da minha parte, cara, que inocência da minha parte, de não entender que isso fazia parte de uma tática. Eu não sei exatamente qual é essa tática, mas é o que parece, né? É morde e assopra. É afrouxa a corda, né, como dizem os comentaristas aí, e puxa de novo. É tudo um joguete pra esse cara, mano. Qual a preocupação que ele tem com o Brasil? O populismo dele é a favor de si mesmo. Essa que é a verdade. Doa a quem doer. A coisa... por exemplo, se você pega uma laranja, ou melhor, você pega algo que parece uma laranja, certo? Como eu escrevi aí no Facebook. Ela cheira a laranja, parece, tem forma de laranja, tem cor de laranja. Aí você prova, tem gosto de laranja. E aí você finalmente chega à conclusão. É a porra de uma laranja. Quando você olha para o bolsonarismo, o que você vê? Tem ações periódicas, fermentação, ataque midiático incessante, guerra cultural no nível, que eu vou explicar daqui a pouco a diferença de uma guerra cultural do ponto de vista mais, digamos assim, nobre do termo, e do ponto de vista parasitário. É uma coisa que eu já explico aqui. Tem vertente ficcionista. Certo? Ou seja, e tudo indica que realmente Bolsonaro, como está escrito na testa dele aqui, ele, enfim, deseja passar por cima das instituições. Bom, parece. Tem forma, tem gosto, então é. Ele quer realmente, supõe-se, dar um golpe. Só que ele está procurando um bode expiatório, ele está procurando uma justificativa. E eu simplesmente acho que, nesse caso, ele se antecipou muito. Porque se ele, de fato, pretende dar esse golpe à la Hugo Chávez, se ele realmente tem essa intenção, é uma loucura completa. Eu custo ainda acreditar que ele realmente queira isso, cara. Meu Deus, não faz muito sentido pra mim ainda. Mas se ele realmente quer isso, ele tá se antecipando demais. Imagina o mal-estar que esse sujeito gerou na ala militar. Meu Deus do céu, cara.
Eu imagino que ele vai afrouxar a corda agora. Ele vai baixar um pouco a bola. Porque a jogada dele é sempre essa. Levanta, dá cortada, vai pro banco, volta. Pra mim isso é uma coisa extremamente decepcionante. Você não imagina o quanto. E por fim a gente pode dizer que a coisa tem cara, forma, ação e odor do olavismo presente nessa... Porque o modo como o Bolsonaro age é exatamente o modo como o Olavo age. Vamos continuar vendo isso. O dia de velho ficou para trás. Nós temos um novo Brasil pela frente. Todos, sem exceção do Brasil, tem que ser patriota e acreditar e fazer a sua parte para que nós possamos colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Acabou a época da patifaria. É agora o povo do... Sabe o que eu tô imaginando aqui? Que a justificativa dele... Pode ser que ele não fale nada também, foda-se. Mas pode ser que depois disso aqui, né, que vai gerar já tá gerando uma grande polêmica, ele venha a dizer, não, mas não é que eu sou a favor do AI-5, né, ou de um golpe militar. Não. É que, na verdade, eu simplesmente estou tentando ganhar esse pessoal pro nosso lado, né? Não sei, ele pode... O que eu tô querendo dizer é que ele pode tentar amenizar esse discurso aqui. Talvez, né? Vamos ver o que vai acontecer depois. Mas com direito, vocês têm a obrigação de lutar pelo país de vocês. Contem com o seu presidente. Quer dizer, a gente tem que morrer pela pátria e lutar pelo nosso país. É uma guerra que está acontecendo aqui? É uma guerra civil? Eu perdi alguma coisa? Está acontecendo alguma guerra civil lá fora? Em época de quarentena? Não. A guerra está no campo ideológico. Ainda. A guerra está acontecendo na internet. No Facebook, no Twitter, no YouTube, nos jornais, na mídia, nas narrativas. Mas será que o Bolsonaro está chamando o pessoal para uma guerra física agora? Morrer pela pátria? Ué. Vamos continuar vendo aqui. Para fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos manter a nossa democracia e garantir aquilo que há de mais sagrado entre nós, que é a nossa liberdade. Veja só que interessante, ele defende democracia e defende liberdade. A tudo indica uma democracia direta e liberdade. Mas a favor de quem? Essa democracia, essa liberdade? A favor de um intento que, em essência, pertence a ele, porque a narrativa é dele. Vamos continuar. Todos no Brasil têm que entender que estão submissos à vontade do povo brasileiro. Tenho certeza. Todos nós juramos um dia dar a Agora vida vai começar pela a tossir igual um pátria. cachorro. Vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil. Chega! Da velha Será que isso aí é política. coronavírus? Bolsonaro tá tossindo aí. Agora, olha que interessante isso aqui, né? Fez lembrar de uma passagem bíblica, olha que coisa. Herodes pregando sobre si mesmo, obviamente, fervorosamente, a população da época exaltada, e de repente o anjo vai e fulmina Herodes, e ele cai duro no chão, morto. Felizmente Bolsonaro só teve uma tossezinha aqui, Bolsonaro? Espero que seja só uma tossezinha. Porque não vá pensando que você pode usar o nome de Deus da maneira que você está usando, achando que pelo braço da carne você pode suplantar o seu inimigo, né? Do ponto de vista maquiavélico e, mais do que tudo, do ponto de vista maniqueísta. Fica de olho, meu irmão. A natureza humana é complicada. Acima de tudo, e Deus acima de tudo. Deus acima de todos. Você acha que você pode usar Deus como um álibi? Não brinca com essas coisas não, meu amigo. Que você não sabe com que está brincando. Olha só. Sobre a guerra cultural, só para finalizar esse vídeo aqui, enfim, acabar logo com esse vídeo que tá já um pouco extenso demais. A guerra cultural, ela pode acontecer em vista de, bom, eu tenho uma visão de mundo, você tem outra visão de mundo, a gente vai discutir aqui. Isso acontece, não tem como negar a guerra cultural. Por isso que existe esquerda e direita, existem nuances entre esquerda e direita, existem liberais, existem socialistas, existem economia mista, existe economia mais aberta, laissez-faire, existe... tudo bem que a economia planificada é invenção, que a gente sabe que isso aí é coisa de ditador, né? Mas enfim, existem várias alas ainda que você pode discutir determinados temas e visões de mundo. Isso é totalmente legítimo, ninguém está negando isso. Eu tenho uma visão de mundo mais conservadora, mais pautada no valor da tradição, pelo fato de nós estarmos em obras gigantes, do ponto de vista de um conservadorismo à la Edmund Burke e à la Roger Scruton, tá? Agora, o que o Bolsonaro e o Olavo faz é outra coisa. Isso aí não é
Isso aí não é conservadorismo que eu conheço, aí é coisa deles. Bom, agora, quando você fala de guerra cultural, usando de táticas escusas, do tipo, ataque-os daquilo que você mesmo faz, aí eu já desconheço isso daí, eu não sei que guerra é essa. E eu chamo isso de guerra, já que eu não conheço, vou dar um nome para isso, é guerra parasitária. Por quê? Porque o parasita precisa de um hospedeiro para sobreviver, ou até mesmo para se multiplicar, certo? Então, quando o parasita narrativo, vamos dizer assim, quando o parasita de uma ideia chega em um discurso, ele torna todo aquele discurso como que na sua própria constelação. Né? Ele é o centro da constelação. O parasita é exatamente isso que você está ouvindo. O discurso, então, é religioso, mas o centro do discurso religioso é a política. No caso aqui, pode ser o bolsonarismo, ou pode ser o lulismo, pode ser outra coisa. No caso da malfadada teologia da libertação, o centro do discurso religioso é todo pautado naquilo que a gente chama de socialismo, e até mesmo comunista. Ou seja, é uma desvirtuação completa. Mas por que cargas d'água vocês acham que o Bolsonaro está fazendo diferente? Quando o bolsonarismo se vale de um discurso religioso e científico, tá? Para moldar-se a sua essência, que sendo irreal, não fazendo parte da constelação dos fatos, é, portanto, parasitária. Então, é isso, gente. É isso. Eu sinto muito, mas o Bolsonaro, ele está se mostrando alguém que, infelizmente, agiu de uma forma totalmente desconexa dos fatos, descolada da realidade, principalmente numa época como a nossa, de uma pandemia, onde todo mundo estava esperando um plano. Ele vai lá e manda embora o ministro da Saúde. Todo mundo esperando. Como é que a gente vai fazer para lidar com uma pandemia, tem problemas econômicos, todo mundo parado, o que a gente vai fazer? É simples, vamos mandar o ministro da Saúde embora. Mas olha só, antes de mandar o ministro da Saúde embora, já que na época que ele ia mandar embora, ele estava muito nervoso, muito puto com o Mandetta, ia mandar o cara embora e não tinha substituto ainda, bicho. Então os caras devem ter falado pra ele, mano, fica calmo, não manda o cara embora agora, vamos tentar achar um outro. Aí quando você achar esse outro, você manda ele embora. Né? Uma semana depois isso aconteceu. O Mandetta foi mandado embora e entrou o Nelson Teich. Espero que não seja Nelson Reich. Desculpe o trocadilho, porque eu não resisti à tentação aqui. Eu não acho de forma alguma que o Bolsonaro seja igual ao Hitler. Já é exagero, né? É como fazer um tipo de comparação nesse nível. Mas essa ação do Bolsonaro essa ação do Bolsonaro quanto à questão do ministro da Saúde foi patética. Esperou uma semana para mandar o cara embora. E nessa uma semana o que ele fez? Não ele, né? Desculpa, mas a milícia dele. Se ele tem alguma coisa diretiva com essa milícia é outra história, né? Não vou julgar isso. Mas a milícia dele fritou o Mandetta até o Mandetta pedir arrego porque não aguentava mais. Mas não foi o Mandetta que pediu para sair, né? O Bolsonaro, de comum consenso, mandou-o embora. E aí entrou outro. Que eu espero que faça um bom trabalho. Eu desejo mesmo que o Nelson Teich saia bem, porque eu não quero de modo algum pensar que ele seja um fantoche na mão do Bolsonaro, que não entende nada do que está acontecendo em relação a essa pandemia. E é lamentável dizer tudo isso, porque eu votei no cara, mas eu não posso negar o que eu estou vendo aqui. Não dá para negar o que eu estou vendo, e eu tenho que falar. E enfim, termino por aqui esse vídeo. Espero que, se você realmente não concorda com isso e é um bolsonarista radical, você tem a liberdade de sair do canal, de nunca mais assistir meus vídeos, então você não é obrigado a ficar aqui se você não concorda, né? Enfim, é isso. Tchau.